Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Antônio Santos e estamos estudando a revista Corpo, Alma e Espírito, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula de lição número 7, que tem por título A Complexidade da Alma. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estar aqui ministrando essa aula. E também quero agradecer ao crente docente por esse trabalho excelente que efetua nas nossas redes sociais, divulga pelo Instagram, pelo YouTube e entre outras formas de trabalho que tem alcançado pessoas. Não posso deixar de expor o meu agradecimento ao professor Edivanei pelo convite. Eu quero agradecer a minha liderança, Gabriel Pinheiro e Felipe Holanda. Para iniciarmos a nossa lição, gostaria que vocês acompanhem em suas revistas, que façamos a leitura do texto básico para que possamos aqui ter uma aplicação da nossa lição. Creio que Deus irá falar com você, assim como Ele falou comigo. Então, iniciaremos a nossa leitura no Salmo 63, do verso 1 ao verso 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Aqui eu queria fazer uma aplicação pessoal, particular, para que te incentivar a também, em sua casa, no seu secreto, ouvindo essa lição, que você também tenha este hábito de fazer algumas anotações suas e particulares. Aqui vai um ponto que eu quero citar sobre essa passagem. Uma aplicação para as nossas vidas. A nossa alma tem que estar em constante busca, clamando pela presença do Senhor. Pois é Ele quem nos sustenta com a sua mão direita através da sua graça e misericórdia. Assim como o salmista possuía uma alma sedenta por Deus, assim deve ser a nossa. Pois sua benignidade é a fonte de todo o bem dos homens e nossos corações devem louvar a Deus. Amém e amém. Também quero acompanhar com vocês a leitura do nosso texto áureo. E aqui eu vou expor uma nota também interessante, um ponto sobre essa passagem. O texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 2, no verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui tem um ponto interessante, que a palavra formou vem do hebraico, a palavra no original é yazar. E esse mesmo vocábulo é usado para indicar a formação de um vaso por parte do oleiro, sendo Deus o nosso oleiro, pois foi Ele quem nos criou e nos moldou conforme a sua imagem e semelhança. Vocês podem ler alguns textos como referência que corrobora com o que eu tenho dito a vocês, sobre Deus sendo o nosso oleiro, sendo aquele que nos molda conforme a sua vontade. Lá em Isaías capítulo 29, no verso 16,
em Jeremias capítulo 18, no verso 4. Aqui, então, tem alguns questionamentos que vem da própria revista que eu achei interessante colocar nesta lição e citar aqui para vocês, para que possamos discutir conforme a nossa lição, para que possamos ter um entendimento abrangente de tudo isso. E aqui vai alguns questionamentos. O que é a alma? Qual a sua origem? Quem criou? O ser humano é uma alma? Tem uma alma ou passou a ser uma alma? A alma é imortal? O mundo animal, físico e vegetal tem alma? O que acontece com a alma na morte? Procuraremos responder essas e outras perguntas ao longo da lição. Este tema tem sido debatido há milênios e possui algumas teorias que iremos citar e comentar um pouco sobre elas, que são o pré-existencialismo, o traducionismo e o criacionismo. O pré-existencialismo preconiza que as almas das pessoas existem no céu antes dos corpos serem concebidos no ventre das mães, e que Deus depois traz a alma à terra, unindo-a ao corpo do bebê, enquanto ele se desenvolve no útero. Mas essa tese não tem apoio teológico de teólogos católicos nem protestantes, e se aproxima perigosamente das ideias de reencarnação encontradas nas religiões orientais. Temos o traducionismo. Sustenta que a alma e o corpo da criança são herdadas dos pais no momento da concepção. Tivemos teólogos defensores dessa tese, e Lutero foi um deles. Ele defendia essa tese. O criacionismo é a concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. A alma não é pó, e sim resultado do sopro pessoal e direto de Deus ao nosso corpo. Aqui vai alguns textos que podem nos dar elucidar sobre essa questão. No Salmo 27 vai dizer que os filhos são herança do Senhor. E isso indica que não só a alma, mas também toda a pessoa da criança. Ou seja, foi Deus que informou toda a criança, ela como um todo. Vamos ler mais um texto aqui para nos elucidar mais um pouco sobre essa questão. No Salmo 139, no verso 13, vai dizer assim: Tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Isaías 42, no verso 5, vai dizer assim: Yahvé que criou os céus e os desenrolou, e o estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego da vida a todos que por ela caminham. Então aqui respondemos sobre esse questionamento. Foi Deus quem criou a alma. Temos aqui algumas concepções, no que compõe a alma. A alma é composta de 3 partes distintas, onde operam os pensamentos, a vontade e as emoções. Aqui é um ponto interessante. Vejam bem, nós temos a capacidade de raciocinar e pensar logicamente, o que nos distingue do mundo animal. Somos seres pensantes e atuantes em nossas ações, pois temos livre-arbítrio. A nossa mente deve ser trabalhada constantemente para que possamos ter uma mente de Cristo. E o que é ter uma mente de Cristo? A mente de Cristo é buscar ter atitudes nas quais o nosso Senhor teria. Pois em Filipenses capítulo 2, no verso 5, vai nos apontar para isso. Deus esquadrinha nossa mente e o nosso coração, e é de suma importância que devemos nos entregar a Ele de forma completa. Deus não quer trabalhar em metade da sua vida. Deus quer fazer um serviço completo. Deus quer te moldar. Ele quer te tratar, quer te curar. Então Deus, Ele trabalha na nossa vida de forma completa. Porque Deus, Ele é completo. Em Marcos capítulo 12, no verso 30, vai dizer o seguinte: Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Apenas fazendo alusão ao que foi dito em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 5. A nossa mente não pode estar dividida, pois só há um Senhor a quem devemos amar e adorar. Tiago, no capítulo 1,
do verso 7 ao verso 8, vai corroborar com o que estou falando e abordando aqui. A nossa alma tem capacidade de recusar, pois temos exemplos da Bíblia de pessoas que se recusaram a aceitar, como Daniel recusando os manjares e José recusando a esposa de Potifar. Outro caso que eu achei interessante citar é o jovem rico, que ao questionar o Senhor Jesus como herdaria a vida eterna, e após Jesus falar sobre vender os seus bens, ele sai pesaroso, pois tinha muitas riquezas, pois a sua mente não estava voltada para o que realmente importava. Ele ainda não entendia que a maior riqueza é ter a Cristo. Paulo, em Filipenses capítulo 3, no verso 8, vai dizer o seguinte: mais do que isso, compreendo tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos, disse todas, esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Paulo entendia que sua maior riqueza era ter a Cristo em sua vida. Foram homens que decidiram permanecer na presença ao invés de aproveitar os prazeres da vida. Foram homens que se posicionaram diante de Deus da forma correta, de forma coerente. Homens que buscaram entender que ter a Cristo é a maior riqueza de todas. Eu posso ter bens, posso ter carros, posso ter casas, posso ter inúmeras coisas materiais nas quais eu poderia desfrutar de forma boa, de forma na qual teria uma vida prazerosa, mas quando se tem uma vida deste tipo e não se tem a Cristo, então você não tem nada. Não estou falando aqui que Deus ele não pode te abençoar de forma material. Claro que Ele pode te abençoar de forma material. Mas a gente tem que amar o Deus que abençoa e não a bênção de Deus. Porque quando nossa prioridade é Ele, é o reino, quando tudo que devemos buscar e entender é que Deus, Ele é o nosso centro, é Deus quem é a nossa razão, o nosso motivo de estar buscando, de estar clamando, de entender que Deus é o nosso Senhor da nossa vida, que devemos entregar a nossa vida a Deus. Então, dessa forma, se Deus nos abençoa de outras maneiras, a palavra diz o seguinte: mas buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então nós devemos buscar o reino de Deus. Devemos nos moldar à vontade do Pai. É esse o nosso foco. É para isso que devemos estar buscando, estar na presença de Deus. Então, mas para isso, nós devemos entender algumas coisas. Nós devemos entender que é a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra que nos santifica. A palavra de Deus é ela que ilumina o nosso caminho, nossa vida, e nos ensina a fazer o que é certo. Pois é através da meditação e da prática que temos uma transformação de vida. A palavra nos santifica, alegra a nossa alma e nos dá sabedoria. No Salmo 129, no verso 25, vai dizer o seguinte: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, no verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquele que recebe a palavra de Deus passa a ser liberto do pecado, pois compreende agora que antes de ser escravo dos próprios desejos, mas agora busca quebrar os grilhões e ser livre em Cristo Jesus, pois a verdadeira liberdade provém dele, e não há outro caminho que possamos seguir, se não for o caminho do Senhor, que o Senhor designou para nós todos, que buscam a segui-lo. A nossa vida deve estar voltada realmente no alvo. Filipenses capítulo 3, no verso 13 e 14, vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço,
Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o grande prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele tem que ser o nosso alvo para que a nossa vida seja voltada à vontade dele. A nossa vida não pode estar onde a nossa meditação e a prática são como se fossem caminhos distintos. Não. A meditação na palavra nos leva à prática. E com a prática manifestamos com as nossas obras a nossa salvação. Não somos salvos pelas obras, mas as obras manifestam que nós somos salvos. Tiago, capítulo 2, do verso 14 em diante, ele vai tratar sobre a questão das obras. Sobre aquilo que pessoas fizeram de obras, vai falar sobre Abraão, que foi justificado pela fé, que o seu ato de fé em entregar o seu filho Isaac, isso foi imputado como justiça. Abraão ele começou como servo e se tornou amigo de Deus. Então é muito interessante que as nossas obras manifestam aquilo que nós acreditamos. Se você acredita que Jesus ele é o Salvador da sua vida, então a sua vida vai manifestar que realmente Cristo te salvou. Mateus capítulo 7, no verso 13 e 14, vai dizer o seguinte: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo é o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Devemos ser vigilantes quanto ao nosso procedimento aqui nesta terra. Pois a morte não cessa a existência da alma. Por isso devemos temer a Deus, que pode lançar a alma juntamente com o corpo no inferno. Onde Mateus capítulo 10, no verso 28, vai corroborar com isso que eu estou falando. A nossa vida tem que ter condizente com aquilo que acreditamos. A nossa vida tem que manifestar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 10, no verso 28, vai dizer o seguinte: E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17, vai dizer que o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Aqui é uma passagem muito interessante, que ela tem sido repercutida de uma outra forma, né? Mas eu acho ela muito interessante, que aqui está falando sobre a nossa nova aliança. Está falando sobre o que Deus fez conosco em sua nova aliança, onde o Espírito aqui, ele está falando de graça sobre essa nova aliança. Que antes nós estávamos na dispensação da lei e agora estamos na dispensação da graça. Se vocês pegarem com o texto anterior, para que façam uma exegese melhor, vocês vão ver que Paulo está falando aqui de duas coisas. Está falando da lei e da graça. Quando ele está falando que a letra mata e o Espírito vivifica, ele está falando o seguinte, que a lei, ela mata, porque eu e você somos incapazes de cumprir toda ela. Tiago vai falar sobre isso. Se você não cumprir uma lei, você falhou em todas elas. Você é transgressor em toda ela. Então, a letra mata, ou seja, a lei mata, e o Espírito vivifica. Por quê? Porque Cristo ele foi cumpridor de toda a lei. Então, pela fé, nós acreditamos que é o nosso Senhor que nos justifica. Porque Ele se fez justo para que nós fôssemos justificados. Então, é esse o pensamento e entendimento dessa passagem. Uma liberdade que foi comprada por um alto preço, preço de sangue. E qual tipo de sangue? O sangue mais precioso, imaculado e puro que foi derramado por mim e por você. Jesus foi pegado naquela cruz, tornando-se maldito para que eu e você nos tornássemos benditos. E por isso devemos cuidar da nossa alma e dar o devido valor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos que me permitiram estar aqui
a ministrar essa aula. Quero agradecer a você que escutou a lição até este momento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus proteja a sua casa. Eu profetizo a você uma vida abundante, uma vida cheia da graça do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor esteja contigo e te abençoe. Em nome de Jesus. Quero convidar a você a seguir as nossas redes, ao nosso Crente Docente no Instagram. Você vai lá encontrar @Crente Docente. No Facebook, pelo endereço facebook.com/Crente Docente. E ative as notificações no canal do Crente Docente. Que Deus te abençoe abundantemente.